Olá, telespectador do Amazonsat, programa Literatura em Foco no ar. Hoje nós estamos aqui na Editora e Livraria Valer e nós vamos conversar com o diretor-presidente da instituição, Isaac Maciel. Ele que há aproximadamente ou há mais de 15 anos vem dando uma contribuição da literatura na produção de livros, fazendo cultura, levando para o interior do estado o Free Floresta, que aconteceu em Manaus, enfim. É com ele que você vai conhecer um pouco da atividade nesses 15 anos de trabalho, Isaac. Estamos aqui com a revista Valer, na sua segunda edição. Um projeto que retrata uma série de coisas. Qual a finalidade da revista? Por que a revista? Base a todos que nos escutam, que assistem ao programa, eu quero acrescentar que esse trabalho vem sendo feito há um pouco mais de 20 anos, primeiro com a livraria e mais tarde com a editora. Temos tentado ao longo dessas 2 décadas contribuir de alguma maneira com o desenvolvimento cultural da nossa sociedade, contribuir com as pessoas que produzem na área de cultura, e a contribuição se dá através do acesso que é dado pela livraria para que as pessoas possam acessar a questão dos livros. No caso da editora, a publicação de diversas obras, de vários assuntos que são produzidos no Amazonas, pelos professores da universidade, pelos escritores, por jornalistas, por poetas, por prosadores, ensaístas, por várias pessoas que produzem a literatura nesse estado. Você mesmo é um dos autores, editado pela casa, vários livros inclusive. Então temos feito esse trabalho. E a revista é mais um produto que estamos apresentando ao público amazonense, ao público da Amazônia e ao Brasil. É uma contribuição de forma jornalística, ampliando as informações sobre literatura, sobre a cultura que se produz na região amazônica, para que o Brasil e o mundo possam acompanhar através da publicação da revista Valer Cultural. Quantos livros a editora publicou nesses 15 anos de editora? Nós publicamos mais de 750 obras diferentes. Agora, das 750 obras publicadas, mais de 200 já foram reeditadas. Algumas reeditadas apenas uma vez, algumas 2 vezes. Temos obras que já foram reeditadas 5 vezes. Então, se formos computar toda a produção e a reedição das obras, já ultrapassa 1000 obras disponibilizadas ao público através da editora Valer. Vocês editaram A Viagem aos Sertões de Bárbaros, do professor Auxiliomar Ugarte, uma obra que retrata a tese de doutorado dele. Os professores têm tido esse acesso com liberdade com vocês para publicar dissertações de mestrado, tese de doutorado, além desses autores independentes? Uma das características da editora Valer é dar vazão ao pensamento de quem produz ciência, história, pesquisa. E o livro do professor Ugarte, ele cuida exatamente de uma pesquisa sobre a questão da Amazônia no período colonial e até pré-colonial. Então ele trabalha toda essa abordagem, e assim como este professor, que tem essa obra editada, que está tendo uma boa repercussão no meio acadêmico, tem outros escritores, tem outros professores que têm também produzido, como é o caso do professor Renan Freitas Pinto, que tem A Viagem das Ideias publicada pela Valer, a professora Edneia Mascarenha com a obra Ilusão do Fausto, a professora Marilene Corrêa com A Invenção da Amazônia. E aí, se eu for citar todos, passaria o programa só citando obras que nasceram no seio da universidade, no afã de explicar
as matérias em que os professores estão envolvidos, e eu quero dizer que não só na área de ciências sociais, nós temos também na área de ciências exatas, como na área de matemática, de física, nós temos publicação também, mas a preferência que a editora tem dado são para os temas relacionados com a Amazônia, com os estudos amazônicos e com as ciências sociais. Bom, então a revista vem, de certa forma, trazer mais uma contribuição a esse processo. Tivemos a primeira revista com o lançamento da primeira Bienal do Livro em Manaus. Sucesso absoluto? A revista, a publicação Valer Cultural, é mais uma tentativa da editora de levar a sua mensagem de uma maneira mais, digamos assim, mais aprofundada das obras que são publicadas, com uma análise maior e para um público mais abrangente. Porque na hora que é lançado o livro, a imprensa, os rádios, os jornais, a televisão, dá destaque a esses lançamentos, mostram a obra, mostram o lançamento lá, o autor autografando a obra, mas não tem, até pela imensidão de pauta que tem que ser coberta e o dia a dia que faz esses veículos, não tem aquele espaço para aprofundar a análise das obras. A revista Valer Cultural, além de abordar vários outros temas da cultura, na área do teatro, da música, da literatura, também de cinema e das culinária, tudo que diz respeito à cultura, principalmente a cultura que nós conhecemos, que se produz aqui na região e que se vive na região amazônica, ela dá ela aborda assim, um viés mais aprofundado na área da literatura que se produz também aqui, principalmente pelas obras publicadas pela editora e pelas outras editoras que também produzem obras aqui no Amazonas, como é o caso de algumas obras que são produzidas pela UFAM, pelo INPA. Então, algumas dessas obras, mesmo não sendo editadas pela editora Valer, temos inclusive obras que foram publicadas pela Sejup, em Belém. Então, essas obras, mesmo não sendo publicadas pela Valer, que merecem uma análise mais aprofundada, então a revista Valer Cultural se presta a esse serviço. As matérias na Valer Cultural, elas têm em média de 10 páginas. Então, dá para se fazer uma grande reportagem sobre os livros, ou sobre o tema que a revista se propõe a investigar naquele momento. Tá certo. Eu peço licença de você, Isaac, de você, telespectador, para um pequeno intervalo. Mas eu não posso fazer o intervalo sem convidar você a conhecer e provar o nosso Guaraná Regente Zero. Você sabe qual é a grande diferença do Guaraná Regente Zero? Além de ser zero, é Guaraná do Amazonas. Saboroso. Uma delícia. Eu volto já, me aguarde rapidamente. Olá, telespectador do AmazonSat. Você sabia que o refrigerante zero é o mais indicado para quem deseja manter a forma e perder peso? Você encontra aqui no restaurante Le Gourmet. E quem vai conversar conosco é o Tiago. Tiago, o que o restaurante Le Gourmet tem para oferecer para os seus clientes? Bom, nós trabalhamos com pratos variados, né? Pratos caseiros, pratos sofisticados. Temos, por exemplo, na terça-feira o Festival de Camarão, onde tem bastante variedade. Camarão fritos, camarão cozidos, né? E também nas quarta-feiras a feijoada, onde são as feijoadas separadas. O cliente pode vir aqui, pode escolher o que quer comer da feijoada. Bom, Tiago, e para aqueles clientes que querem conhecer o restaurante Le Gourmet, que ainda não vieram aqui, vamos dar o endereço e o telefone. Sim, o nosso restaurante ele fica localizado no centro da cidade, na rua Joaquim Sarmento, e o fone para contato é 3633-4590. Venham conhecer, que tem muito o que oferecer para vocês. Tá certo. Essa é a dica do programa Literatura em Foco e do restaurante Le Gourmet para você, telespectador do AmazonSat.